Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vozes Raras Podcast, porque aqui cada história importa, porque por trás de um diagnóstico tem uma pessoa, tem uma família e tem uma luta que merece ser ouvida. E como a gente não tem como separar um diagnóstico de uma doença rara da saúde mental, hoje estamos aqui com uma psicóloga que tem um currículo extenso, viu? Vou começar a falar dessa nossa convidada super especial, que é a Aline Teixeira. Ela é psicóloga veterinária, ela se prepara para disputar uma vaga de deputada federal aqui por São Paulo. A Aline Teixeira construiu sua trajetória profissional e política a partir do cuidado com as pessoas, da escuta ativa e da defesa de políticas públicas mais humanizadas. E agora, gente, nessa disputa, ela está aqui, olha, junto com a gente, junto com as pessoas com doenças raras, defendendo e lutando para que nós sejamos ouvidos sempre. Olha, ela é mãe da Thalita também, viu? Que é linda, por sinal, já vi foto da Thalita. E ela conhece de perto os desafios enfrentados pelas mulheres para conciliar maternidade, trabalho, vida pessoal e independência financeira, é claro. Essa vivência dela contribuiu para que a proteção das mulheres se tornasse uma das principais causas da sua atuação política. E ela também, como veterinária, gente, já vou falar aqui para vocês, que ela também tem essa bandeira de proteção animal. Não é isso, Aline? Seja muito bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui falando de saúde mental, que é uma coisa muito, muito importante para a gente, que é raro. Carla, eu ia falar K, mas Carla, né? É coisa de paulista, né, amiga? A gente já vai deixando o nome curtinho. Mas queria agradecer o convite, estar aqui no Vozes Raras, falar com as pessoas, falar sobre saúde mental, falar também sobre a questão da mulher, dentro desse diagnóstico e tudo isso. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo super produtivo. Mais uma vez, obrigada. E espero que você que está nos assistindo goste do conteúdo. Com certeza, Aline. E eu vou começar, gente, falando com o impacto emocional. Porque a gente, quando recebe um diagnóstico, né, de uma doença rara, a gente fica sem chão, a gente fica sem saber por onde começar, por quem a gente procura. Então, assim, gente, o impacto na nossa vida é muito grande. Porque quando a gente recebe esse diagnóstico de doença rara, a gente já sabe, não tem cura. Nenhuma doença rara tem cura. Então, assim, Aline, eu queria que você falasse, assim, como o diagnóstico pode causar esse impacto. Como o diagnóstico impacta na saúde mental dos pacientes? Eu acho que o primeiro ponto, Carla, é que quando a pessoa recebe um diagnóstico desse, como você mesmo disse, é uma questão que não tem cura, então tem aquele medo, e existe um luto, né? Não só da pessoa, mas até mesmo da família. Por que o luto, a gente fala? Porque é o luto de uma vida que você tinha, que você vai deixar de ter em alguma parte dessa vida. Porque você vai ter tratamento, vai ter que ter uma vida diferente, dependendo da questão que você tenha, muda muito da sua rotina. Então, já existe um luto inicial de, nossa, eu era assim e agora eu vou ter que ser de outra maneira. E, poxa vida, a gente falar de uma doença que não tem cura e, infelizmente, no Brasil, a gente também tem pouca informação sobre essas doenças. Então, tudo isso mexe com o psicológico dessa pessoa, porque gera ansiedade de não saber como vai ser o futuro, né? Aquele desespero, meu Deus, o que eu faço agora? Então, isso vai gerando diversos transtornos psicológicos nessa pessoa. E até mesmo por conta da pouca informação. Por isso que é importante a gente ter podcasts como esse, que eu acho que é o único, eu nunca vi outro, né, que fala sobre essa questão de doenças raras, para que as pessoas percebam que elas pertencem a uma sociedade, sim, e que precisa ser ouvida, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Sim, obrigada, viu, Aline? E assim, por que, é claro, é óbvio, né? Quando a gente está aqui falando e você está falando que a pessoa, ela passa a nem achar que está fazendo parte mais, né, da sociedade. Então, assim, fala a importância do apoio psicológico. Porque eu falo que quando uma pessoa recebe um diagnóstico, ela vai ter que ter ali, vai ter que fazer terapia,
vai ter que ter sessões, né, com psicólogo, porque isso mexe muito com o mental, né? Fala para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, que estão recebendo diagnóstico, que acabaram de receber, por que é tão importante, né, fazer esse acompanhamento com uma psicóloga, com um psicólogo. E seria até interessante, Carla, você está falando, estou pensando aqui, a gente vai criando ideias, que psicólogos também tivessem mais informações sobre as doenças raras também, né? Porque aí consegue auxiliar melhor essas pessoas. Mas é importantíssimo, gente. Eu falo que a terapia ela é a base de qualquer ser humano. É aquilo que vai te sustentar naqueles dias que mais nada te sustenta. Lógico, quem é da fé, reza, ora, isso é muito legal, né? Cada um tem sua religião, acredita ou não. Mas a psicologia, ela serve como uma base para que as pessoas consigam ali ter uma estrutura. Porque você receber um diagnóstico desse, imagino como foi para você. Te desestruturou psicologicamente? Muito, muito, porque assim, na época, Aline, eu não tinha como. Eu acho que o que mais me doeu. Primeiro, eu entrei no Google e eu só via. Eu achei que eu fosse morrer em 10 minutos. Só viu aquelas tragédias. Só tragédia. Eu entrei no Facebook, entrei nas comunidades. Eu fiquei desesperada. Eu comecei a chorar. Porque eu falei, vou morrer amanhã. Hoje, sei lá. Não sei nem se eu consigo acordar. Chegar até amanhã, por exemplo. Até amanhã. Então, assim, e o fato de eu não poder, na época, né, que eu recebi o diagnóstico há 9 anos, de eu não ter ninguém. Eu perguntava para as pessoas, ninguém tinha miastenia graves. Então, eu fiquei desesperada, que eu falei, gente... Só eu tenho isso. Só eu tenho então, aí nisso você já sente excluída. Eu estava totalmente excluída. Até eu participar de um evento da Associação Brasileira de Miastenia Graves, eu era do Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo. Foi aqui em São Paulo que eu consegui enxergar que tem uma comunidade, que eu faço parte de uma sociedade, que eu consegui começar a trocar experiências, porque... É muito triste, é desesperador você falar assim, meu Deus, só eu tenho isso. Eu não tenho nenhuma informação. Porque tem muitas doenças que são muito ruins, sabe? Que são muito agressivas, né? Por exemplo, o câncer. Mas a gente consegue trocar informação com alguém. Muitos médicos sabem, né? Como tratar o câncer, como evolui, quais são os exames. Então, assim, eu não tinha ninguém para perguntar. Muito mal um médico sabia me dizer. Não tinha ninguém. Sabe aquele negócio assim? Mas lúpus, a prima do vizinho tem lúpus, então consegue falar. Sempre tem alguém ali. Sempre tem alguém ali no condomínio, no prédio, na vila, um vizinho. Mas quando eu recebi o diagnóstico, na minha vila não tinha ninguém. No meu bairro não tinha ninguém que eu soubesse. Então, assim, eu fiquei perdida. A palavra é perdida. A gente se sente realmente muito perdida. E assim... você falou, né? Até nos familiares. A gente vai voltar aqui nesse ponto agora. Quando uma pessoa ela recebe um diagnóstico, e aí não mexe só a vida dela, né? Mexe com a vida do entorno todo. Mãe, cuidadores. Por mais que a pessoa não seja uma criança, um adolescente, seja até um adulto, né? Que foi o meu caso, eu recebi há 9 anos atrás. Mas mexe com todo o entorno. E aí a gente tem uma sobrecarga, né, Aline? Além de física, de, né, estar carregando... a doença, a gente tem uma sobrecarga emocional. E para você, assim, qual é a importância das políticas públicas voltadas para a pessoa que cuida dos raros, para a pessoa que cuida de um filho atípico, né? Quem vai cuidar dessas pessoas? É importantíssimo você falar, porque até eu queria colocar um ponto que, assim, na nossa sociedade atual, principalmente aqui na nossa sociedade ocidental, o maior medo que a gente tem é da morte. É isso. É falar em público e medo de morrer, né? São os dois maiores medos da sociedade moderna. Poxa, você recebe um diagnóstico, como você falou, foi lá, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Então, como que gera isso dentro da pessoa e dos familiares ali? Meu Deus, minha filha, não interessa a idade que tem, filho é filho, né? Minha filha tá com 25, o seu também já é maior de idade, acredito, né? A gente sempre vai olhar como naquele lado do filho. Então, nossa, vai acontecer isso com a minha filha, será que vai morrer amanhã? Então, precisa sim ter esse suporte para as famílias. Eu acho que quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que entender a necessidade das pessoas. E quando a gente fala de uma questão da família, aí trazendo, como você falou, de pais, mães, né, que são pais atípicos, mães atípicas, e aí trazendo isso até meio, a gente generalizando um pouco, até em questão de outras doenças que não são raras, mas que também a pessoa tem essa sobrecarga, precisa de políticas públicas para essas pessoas. Elas também precisam passar por terapia. Elas também precisam ser ouvidas.
Eu já fiz roda de conversa com algumas mulheres, né? Porque eu tenho esse trabalho social de fazer roda de conversa como uma terapia em grupo, vamos se dizer assim. E às vezes você vai ouvir uma mãe atípica, o cansaço que tá essa mulher. E ela não tem com quem conversar. Né? É o cansaço físico e emocional, né? Sim, então precisa ter esse olhar para essas mulheres que muitas vezes ficam mãe solo. Porque imagine só, a mãe, o filho recebe um diagnóstico de uma doença super rara, que não tem tratamento no Brasil e tal, e infelizmente, não estou falando de uma forma machista, não é isso, mas infelizmente muitos pais abandonam o filho e a mulher nessas situações. Mais de 80% dos casos. Mais de 80%. É muito. É muito. A mãe fica ali 24 horas. E aí, como que ela faz para trabalhar? Como que ela faz para sustentar a criança e ainda cuidar? É complicadíssimo. Então, o Estado como um todo precisa olhar para essa mãe. Sim. Não só para a criança, claro. Para a criança, para a pessoa que foi diagnosticada, mas também para o familiar, para as mães. A gente precisa de políticas públicas para essas pessoas que também são invisíveis. Sim, com certeza. E, gente, isso que a Aline está falando aqui, vocês não têm noção do quanto que é desgastante para uma mãe, porque ela passa a não ter a vida dela, né? Ela passa realmente a ser uma mãe cuidadora. E, gente, não adianta, não tem tempo e não tem como trabalhar, tá? Não tem essa possibilidade. Não tem tempo, ela não tem tempo mal tem tempo de tomar banho, em alguns casos. Então, assim, realmente, gente, é muito desgastante. E eu acho, Aline, que esse trabalho de terapia, um trabalho psicológico, ter uma ajuda, né, um suporte para essas mães, e você como psicóloga, né, pode até desenvolver algum projeto relacionado a isso, né, um suporte para essas mães que precisam. Porque o suporte emocional que a gente falou, todo mundo precisa, mas nesse caso, até existe um ponto que eu já estudei sobre isso, que a mãe, ela passa às vezes a se sentir culpada. Se ela perde a paciência, de repente, com o filho, com a filha. Ai, mas nossa, ele tem uma doença, não é culpa. Ela se sente culpada por ter ficado irritada. Mas também, veja só como virou a rotina da mulher, que mudou de um dia para o outro. O homem saiu de casa, largou tudo nas costas dela. E é natural que ela sinta raiva. E não raiva da criança. Não. Da situação que ela se encontra. Então, ela precisa de um tratamento, de um suporte emocional para ela até mesmo lidar com essa raiva. Sim, sim. Porque muitas vezes ela se sente até culpada, né? Sim, da criança ter isso. De tudo. Eu que botei, né? O meu filho deve ser alguma coisa deve ser alguma coisa errada. minha, do meu gene. Sim. Enfim, deve passar mil coisas na cabeça de uma mãe, com certeza. E, enfim... E o SUS? Vamos falar agora um pouco sobre a realidade das pessoas com doenças raras no SUS, tá? Infelizmente, Aline, eu vou te dar um dado aqui. A gente demora, né, a ter um diagnóstico, em média de 5 a 6 anos, para ter um diagnóstico. E eu estou falando no geral, tá? A gente demora de 5 a 6 anos para ter um diagnóstico. Então, assim, no SUS... existe sim uma dificuldade de exames, existe uma dificuldade de especialistas. E uma coisa assim que eu já entrevistei muitas pessoas com doenças raras, né? Então, o que acontece quando a gente tem uma doença rara? A demora no exame, a demora numa consulta, gente, muitas vezes pode custar uma função pra gente. Uma função de andar, uma função de enxergar, uma função de falar, uma função de mexer os braços. Isso... pode ter um custo muito alto para a gente. E que acaba, no final, custando mais caro ainda para o Estado. Com certeza. Porque se os raros tivessem um atendimento imediato, né? Com certeza evitaria muitas coisas, sabe? E você não acha que a gente precisa, né? Tentar lutar com isso, né? Para que os raros tenham um atendimento mais urgente, porque, por exemplo, né? Eu dou sempre esse exemplo porque eu entrevistei, né? Um rapaz, ele tem neuromielite óptica. E ele falou para mim, demorei 3 semanas para ser atendido. Perdi a visão esquerda. Então, assim... é muito rápido. É muito rápido. Tem doenças que a evolução é muito rápida. Então... o que eu mais escuto, uma das coisas que eu mais escuto, né, que as pessoas com doenças raras pedem é essa urgência no atendimento. Porque, mas não pode esperar, é melhor do que ninguém. Não é isso, gente. A questão é que se um raro espera, ele perde. Até pode parar de andar, pode parar de falar, pode parar de escutar, pode parar de enxergar.
Então, assim, é muito complexo isso também, né? Por Eu acho que são emocional dois da pontos aí, pessoa. né, Carla? Primeiro, na questão do diagnóstico, né? Isso deveria. Acho que maior capacitação dos médicos né, nessa questão das doenças raras, porque não dá para você esperar 5, 6 anos para você receber um diagnóstico. É. Isso é uma questão que tem que ser olhada. E a partir do momento que essa pessoa já tem um diagnóstico, como no caso dessa pessoa que você entrevistou, ela tem que ter uma prioridade. Porque como você falou, às vezes 1, 2 semanas custou a visão, né, de um lado, né? Então, são 2 pontos que a gente precisa colocar. O primeiro, do diagnóstico, de ser uma coisa mais rápida. Então, como que a gente pode ajudar nisso? Primeiro, tem que ter maior investimento na capacitação dos médicos, eu acredito. Porque hoje em dia não é nada contra médico, nada disso, mas a gente vê aí médicos se formando a rodo que não sabe o básico da Nada, medicina, porque sai totalmente cru da universidade, porque universidades precisam ter um pouco mais de capacitação. Sim, sim. Então, acho que esse é um primeiro ponto. E até mesmo especializações ligadas a isso, a gente ter maior investimento, talvez, nessa área de especializações ligadas a doenças raras, é uma coisa para a gente se pensar. E, posterior a isso, o atendimento prioritário para pessoas que são raras. Porque não tem como esperar. Não tem como esperar. E aí, gente, que acaba que uma pessoa que, de repente, ela necessitaria de um psicólogo, de um médico, um neuro, né? Enfim, um reumatologista. Aí ela passa a precisar de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, Maior gasto maior para o Estado. gasto para o Estado. Então, assim, aumenta tudo. Até isso, né, Carla? As especializações. Quanto é difícil você passar por um neuro, um reumatologista no SUS. Sim, sim, é uma espera muito longa, É uma né? espera muito longa. Então, Muito longa. tem que ter esse olhar mais crítico para a saúde. Eu não estou falando mal do SUS, porque é uma das coisas que a gente tem no Brasil que a gente precisa, sim, se orgulhar. Sim, Que é um sim. dos maiores sistemas de saúde do mundo. Mas tem a melhorar. Então, a gente precisa pegar os pontos fracos e ir para cima disso, né? Sim, sim. E olha só, falando aqui, né, de questões mentais, né, com a psicóloga doutora Aline. A gente fala muito, né, Aline, de doença física, né? Mas eu acredito, tá? Já é um ponto de vista meu, que a gente olha muito pouco para a saúde mental. Ah, total. E, sincero, porque a minha mãe é psicóloga, né? É, você então, eu falou. sou total bandeira das psicólogas, tá, gente? Então, assim, e nas doenças raras, quando alguém recebe um diagnóstico, a chance, né, do aumento de depressão naquela pessoa é muito grande. E até mesmo, gente, em pensamentos de tirar a própria vida, tá? Eu tô falando aqui com vocês, mas realmente existe isso, tá? Como é que você pode ajudar as pessoas? Como é que a elas evitarem esse tipo de coisa? Então, Carla, eu acho que primeiro, eu sempre bato na tecla da informação do conhecimento. Eu acho que primeira coisa é se essas pessoas fossem melhores informadas sobre o que elas têm, é mais difícil. Assim, lógico, a pessoa tem total direito de se sentir frustrada, de entrar no luto, de ficar triste. Isso é natural. Qualquer coisa que muda na nossa vida, né? Ainda mais falando de uma questão de saúde. Só que a informação muda a vida. Porque, como você falou, foi lá buscar no Google, viu um monte de bobagem lá, e aí, numa dessa, a pessoa já tá com a saúde mental embaixo, ela pode tirar a própria vida, como você falou. Pensa assim, ah, nossa, mas eu vou morrer amanhã mesmo, então calma, não é assim. Então, o primeiro ponto é a gente ter essa maior informação sobre isso. Quando você veio conversar comigo sobre essa questão das doenças raras, há uns tempos atrás, comecei a estudar mais sobre isso, porque eu mesma não conhecia ninguém que tinha. Ou conheço e não sei. Sim, que a pessoa tenha me falado. Então, às vezes, a gente fica dentro das bolhas ali e não olha, né, para fora disso. E aí, quando a gente entra na bolha sem querer entrar, como foi com você, e agora? O que eu faço com isso? Então, acho que precisa ser falado. A gente precisa dar informação, precisa ter mais coisas científicas, mais pesquisas em relação às doenças raras. Não sei qual que é o número de pessoas, você já me chegou a me falar. São mais de 8 mil doenças raras catalogadas. 8.000. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma média de 13 milhões de pessoas. E aqui na cidade de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem um número que gira em média de 2 milhões e 400 mil pessoas com doenças raras. Né? Isso já diagnosticadas. Isso. Então, assim, gente, não somos
tão raros assim, né? Porque gira em torno aí de mais ou menos 6% da população brasileira. Ah, mas 6%, gente, ainda existe mais 94%. Por que a gente vai olhar para 6%? Gente, porque são 6% da população brasileira, né? Sim. E as políticas públicas têm que cuidar da sociedade como um todo. Sim. E a Aline tocou numa coisa que me lembrou o que eu fiz quando eu recebi o diagnóstico. Quando você falou assim, eu não sei, pode ser que alguém tenha uma doença rara e eu não saiba. Você sabe, Aline, que eu escondi a minha doença. Na época, eu tinha medo do que as pessoas... Olha só, eu já tendo atendimento aqui com a doutora Aline. Que coisa. Doutora Aline, você sabe que na época eu tive medo da reação das pessoas. Eu tive medo do preconceito. Eu tive medo das pessoas me olharem como, a coitadinha. Dó. Então, eu não queria isso, assim, de jeito nenhum. Porque eu sou uma pessoa forte, eu me considero uma mulher forte, sabe? De coragem. Então, na época que eu recebi o diagnóstico, eu fiquei anos sem falar para as pessoas. Muita gente que tinha contato comigo do meu meio não sabia, porque eu escondia a minha doença. Com medo de julgamento, com medo do preconceito, com medo das pessoas me olharem. Ai, tadinha, tem uma doença. Que doença mesmo? Então, assim, eu participei até de um programa de televisão. Eu falei para minha médica na época, você faz aí o que você tiver que fazer, porque eu vou participar. Ela falou, Carla, é muito desgaste para você. Enfim, ela triplicou a minha medicação na época para eu poder participar desse programa, porque era um programa de dança, então eu ensaiava Você tinha que 4 horas, eu tinha que estar ativa. Né? O certo seria eu não ter feito aquele programa, mas eu escondi até do pessoal do programa, porque eu queria participar e eu não queria ser julgada, eu não queria ter esse tipo de preconceito. O que você pode falar para um paciente, de repente, que chega assim para você, com medo de contar, para não ser julgado, para não sofrer imagine, preconceito? você tá me falando isso, eu fico aqui pensando, o quanto isso te gerou de angústia? Muita. Porque, né, você tem algo que às vezes você gostaria de compartilhar, mas aí fica com esse medo, depois vão me olhar com um olhar como se eu fosse inferior. Então, isso vai gerando uma angústia dentro da pessoa que pode levar a uma ansiedade crônica, crise de pânico, depressão, né? Entre outras coisas, e até chegar num ponto, como a gente falou, mais drástico. Então, eu acho que é assim, gente, não tenha medo do julgamento. Isso não... a gente fala isso, é difícil. Porque, como eu falei, os 2 maiores medos das pessoas é a morte e falar em público. E quando a gente fala por que falar em público dá medo? Porque é o julgamento do outro. Julgamento, nós, seres humanos, a gente tem medo do julgamento dos outros. Porque nós somos seres sociais. A gente quer estar em sociedade. Mas eu acho que é isso. Quando a gente está empoderado de si, independente do que você tenha, do que você não tenha, você... se colocar no lugar de um ser humano, de uma pessoa digna, de uma pessoa que merece e que pertence a esse espaço que você ocupa, independente do que você tenha. Eu tenho uma amiga minha, não vou citar nomes, mas ela tem o vírus do HIV. E, nossa, por quantos anos que ela não contou pra ninguém com medo, né? Não é uma doença rara, mas existe muito preconceito, né, em relação a isso. Mas, porque as pessoas acham que beijar na boca... transmite, muita falta de informação. Isso gera preconceito. Sim. Então, o que eu falo gente, precisa ter medo do julgamento do outro. Quem é de verdade vai estar do seu lado. Eu acho que eu penso dessa maneira. E, lógico, trabalhar isso psicologicamente, porque fácil não é, né? Falar é uma coisa, você vivenciar é outra. Mas eu imagino como que foi para você viver tantos anos calada. Não é à toa que hoje ela tem um podcast falando sobre isso, né? Que aí soltou a voz mesmo. Falar, porque realmente é isso. A gente fica perdido. Gente, eu chorava, né? Você falou de angústia, e realmente foi isso que aconteceu. Porque eu chorava. Eu não sabia se eu ia viver, sabe? E aconteceu uma coisa, né? Foi engraçado isso. A minha mãe nunca me acompanhou realmente no desfile. Ela já foi no carnaval me olhar. E nesse ano que eu recebi o diagnóstico da minha doença, né, que foi em 2017, a minha mãe foi lá. E quando eu atravessei a avenida, lá no final, a minha mãe já tinha... Olha isso, hein, gente? A minha mãe já tinha atravessado por fora e estava lá me esperando. E aí, esses dias, a minha mãe foi me contar que ela já estava lá esperando porque ela estava achando que eu ia cair dura, que eu ia morrer do coração, que eu não ia chegar até o final. Então, enquanto eu estava ali no desfile, ela foi por fora, correu até lá no final para me esperar.
eu lembro que ela estava lá, mas eu não sabia que o porquê. motivo era Que esse. coisa, né? Você entende que a gente esconde, até a minha mãe escondeu isso de mim Sim. durante anos. Eu só fui saber disso agora. Eu falei, mãe, por que você não falou? A falta de informação, Aline, era tanta, né? E ainda é, que a minha mãe também achou que eu fosse ter Imagina algum o medo negócio. dela também, né? Poxa, se acontece algo com a minha filha, ainda mais você, rainha de bateria, é um esforço, né? E aí fica pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Você vê. É. Se fosse minha filha, eu faria o mesmo, amiga. Estaria lá. Não é? Pois é, gente. Aí já é mãe falando como mãe, né? E assim, Aline, qual é o momento, né, que um paciente ele deixa de lutar contra a doença? Porque é difícil, viu, gente? Eu não sei te precisar qual foi esse momento. No início, por muitas vezes a gente fica revoltado, porque e qual é o momento que o paciente, que a pessoa, ela deixa de lutar contra a doença e ela começa realmente a viver com a doença, entende que aquilo ali, porque, gente, doença rara, eu falei aqui, não tem cura. Então a gente tem que viver. Quando eu falo isso para as pessoas, tem muita gente que fala assim: não tem cura, Sim. mas você vai ter que viver com essa doença aí pro resto da vida. Aí eu falo, Sim. Então, assim, qual é o momento que a pessoa deixa de ter esse obstáculo na vida e começa a pensar, gente, eu vou ter que viver com isso, então, né? Porque mentalmente ela tem que estar forte nesse momento. E são etapas, né, Carla? Como você falou, a pessoa recebe o diagnóstico. Primeira coisa, ela vai ficar desesperada, ficar triste, ficar chateada, depois revolta. O que eu fiz para merecer? Tem pessoas, até pacientes, que se revoltam com Deus, com a espiritualidade, que falam, eu não merecia. Aí depois acha que merecia. Não, porque eu tô pagando pecado, sei lá, enfim. Então, dá uma confusão na cabeça da pessoa e ela fica lutando contra aquilo. Sim. Eu acho que o ponto principal é a aceitação. Né? Que isso faz parte de você, faz parte da sua vida, que você sim vai conviver com isso. E para que você tenha uma vida plena, para que você tenha uma vida em que você se sinta bem, você tem que se aceitar. Isso eu levo para qualquer parte da nossa vida, né, amiga? Sim. A gente tem que se aceitar da forma que a gente é. Sim. Né? Então, lógico, existe uma etapa, não é? Poxa, recebi o diagnóstico, vou sair daqui, que maravilha. Lógico que não, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que existe um processo, e a terapia ajuda nisso. Né, para ter esse processo de aceitação do que está acontecendo com você, para aí sim você incorporar isso e conseguir viver da melhor maneira possível dentro disso. Sim. Eu acredito que é aceitação, essa é a palavra-chave. E lógico que um psicólogo, um terapeuta vai te auxiliar a que você consiga ter essa aceitação. Porque sozinho, às vezes, é difícil também. É difícil, né? Gente, como a Aline falou de aceitação, eu vou dar uma paradinha aqui rapidinho. E agora eu quero ver se ela vai aceitar o convite, tá? Meu Deus. A gente já teve a primeira Move Raro, que foi uma corrida que aconteceu em Itu. Quem realizou foi o Instituto Irmãs Raras. A Andressa, um beijo. A Andressa e a irmã dela também têm doenças raras. Erlen Danlos e outras síndromes também. E hoje eu tô aqui, gente. Parei o podcast, já que ela falou de aceitação. Vamos ver se ela aceita ser a embaixadora do segundo Move Raro, gente. Mas que honra! Aqui, ó, opa, amiga! O convite da Andressa, o meu. Que lindo! Vamos ver se a gente vai ter essa aceitação. Já aceitei. Vai acontecer agora, em agosto. Então, a gente vai ter caminhada, a gente vai ter corrida. Quem não conseguir correr, faz a caminhada. Vamos ter crianças também, porque é para todo mundo. Olá. Ai, gente! Olha! Meu Deus, que coisa chique. Obrigada, meninas. Qual que é? Andressa? Move Raro, Andressa. Move Raro, isso. Menina. Muito obrigada e com certeza aceito o convite. E olha, a gente está esperando algumas 1000 pessoas nessa corrida, nessa caminhada. Que como a gente não é só falou pessoas aqui, que têm... Não, todo mundo... Olha, vamos abraçar essa causa, porque a gente precisa, né? A gente precisa. A gente precisa dar visibilidade, visto. A gente precisa, porque... As doenças raras, muitas são invisíveis, outras não, mas muitas são invisíveis, né? Também é uma coisa que eu queria falar com você, né? Aproveitar esse nosso bate-papo aqui.
As pessoas me julgam muito, Aline. Porque, Que sentido? por exemplo, eu vou te dar uma coisa que aconteceu comigo num hospital, né? A gente que tem doença rara, a gente tem alguns direitos também. E as nossas deficiências são flutuantes. Eu já fiquei sem abrir o olho, sem enxergar, eu já fiquei sem andar, eu já fiquei sem falar. Só que não, na minha doença, no meu caso em específico, não são deficiências permanentes. Tem gente que tem a minha doença, miastenia graves, e já tem deficiências permanentes. Tem pessoas que já não conseguem movimentar braço, não conseguem andar. No meu caso, graças a Deus, eu descobri o tumor logo, operei, retirei. E agora, altos e Tem baixos. E essa agora flutuação. eu tô Tá estabilizado. estabilizada, graças a Deus. Mas já passei por muitos momentos. Então, assim, de repente, vamos lá, eu tô no hospital, tá? Isso aconteceu até... Minha mãe ficou possessa, que ela estava comigo. Eu fui tirar uma senha de prioridade, né? Porque existe prioridade de 60 anos, outras prioridades. E eu tô incluída, porque eu tenho doença rara, Sim. inclusive está na identidade, que é uma coisa que todo mundo que tem doença rara pode levar, né, o seu diagnóstico pelo hospital público, obviamente. E aí você coloca na sua identidade o CID da doença, né? E vem com aquele símbolo, né, de cadeirante, que a gente poderia também mudar esse símbolo. Sim. Ser um símbolo mais... Mais universal, mais né? universal, Que conecte mais. né? Que conecte mais, até porque a gente tem pessoas em tratamento de câncer, pessoas que já operaram a coluna, todas essas também têm esses mesmos direitos. Então, eu fui tirar uma senha de prioridade e a menina que estava ali, ela olhou para mim assim, de cima a baixo, falou assim: por que você tá tirando senha de prioridade? E eu passando mal, gente. Eu não tava aguentando ficar em pé. Eu não tava aguentando nem apontar o negócio. Aí eu falei: porque eu tenho uma doença rara. Aí ela olhou para mim: ah, qual o nome? Aí eu falei: vai te adiantar eu falar o nome? Eu tenho uma doença rara. Ah, mas qual o nome? Sua doença não tem nome? Assim. Meu Deus, gente. Gente, isso não foi num banco, foi num hospital. Foi num hospital. E aí, nesse dia, eu falei: mãe, eu vou ser atendida. Aí, fiquei no soro e tal. E quando eu saí, eu fui na gerência do hospital e eu falei o que aconteceu. Claro, tem que falar, tem que reportar. Porque, assim, pra você ver que nem um hospital que deveria acolher, nenhum hospital tá preparado, porque a menina da recepção, ela não sabe que existe isso. E as pessoas me julgam. Já teve médico que me olhou e falou assim: não, mas você tá bonita, tá andando, tá falando. Você tem mesmo essa doença? Aí eu tiro meus exames, toma, tá aqui. Porque eu sou muito julgada, porque quando você fala de doença rara, as pessoas olham pra você Já te imaginam de outra maneira, de outra né? maneira. Aquele As pessoas preconceito. imaginam que de repente eu teria que estar, não sei, de repente sem uma perna, ou Sim. numa cadeira de roda, Mais ou mais debilitada. debilitada. E tem muitas doenças raras, né? Que você olha a pessoa e você não vê. Então, assim, essa deficiência invisível que a gente tem, porque assim, gente, se eu tô aqui andando e falando, eu tô bem. Se eu tivesse sem enxergar com o olho fechado, eu não vou estar. Eu vou estar no hospital, eu vou estar em casa tomando a medicação, eu vou estar, Sim. né, em algum lugar. Então, assim, não é uma deficiência permanente que eu tenho, é volátil. Então, até isso. Você imagina, a gente. Uma vez eu falei isso, gente, numa entrevista. A gente tem que falar que tem doença rara, a gente tem que se justificar e a gente tem que dar uma aula sobre a doença rara para a pessoa não ter preconceito com a gente, para a pessoa não julgar a gente. Não é fácil, viu? Não, isso daí demonstra Não é total fácil. falta de empatia dessa pessoa, né, que te atendeu. Espero que tenha mudado ao longo do tempo. Mas e também o que eu vejo muito, cara, é essa falta de capacitação dos profissionais da área da saúde. Para esse tipo de coisa mesmo. Você tem que ter um olhar mais humanizado, principalmente quem trabalha com pessoas. Saindo um pouco do seu contexto de doença rara, mas trazendo o que já aconteceu comigo, eu estava em crise de pânico, porque eu já tive crise de pânico, e eu queria entrar no hospital acompanhada da minha mãe. E era época de pandemia, não queriam deixar tal. Imagina, você tá em crise de pânico, como é que você tira a pessoa que tá de suporte daquela pessoa? O segurança foi super grosso, gritou comigo, gritou com a minha mãe. E aí, depois que passou, também fui falar na gerência lá, porque a pessoa tá passando por uma situação ali.
Então, a primeira coisa para você ter um atendimento dentro de hospitais é ter um atendimento humanizado. Acolher a pessoa. Claro. Porque você não tá, né? Lógico, existe gente sacana para tudo que é lado, mas você não tem que ficar se explicando a sua doença. Da sua doença, que às vezes você não quer expor, que às vezes você não quer expor, hoje você tem essa liberdade de falar, graças a Deus, também porque você é uma mulher super empoderada e coloca isso para fora de uma forma maravilhosa. Inclusive, parabéns, eu sou sua fã em relação a isso. Mas tem muita gente que ainda tá naquela fase de não querer expor, de não querer falar. E a gente tem que respeitar isso. Então, precisa de capacitação. E não só, a gente tá falando de SUS, mas também hospital particular, não sei, acredito que particular, foi num hospital particular. Então você vê, né? Então, se assim, passar num hospital particular. Isso. Então assim, muitas vezes as pessoas falam do SUS e tal. O que eu contei aqui, gente, foi no hospital particular. Mas assim, até mesmo no particular, tá? Só para vocês entenderem, isso que a Aline falou de capacitação, gente, é imprescindível e é para ontem, né? E aí eu falo na saúde global, no total, particular, pública, tem que ter capacitação para todos, para todos os profissionais da área da saúde. É claro, né, gente, que é difícil, né? Assim como a gente já falou que são mais de 8.000 doenças. Então, é difícil um profissional da área da saúde saber todas as doenças, né? Mas, assim, é doloroso você demorar 6 anos. Eu já recebi, uma menina já veio até mim, ela demorou 12 anos para ter o diagnóstico. Aí agora você como psicóloga, você me diz, o que são 12 anos? Ela falou que perdeu as contas de quantas vezes ela foi nos médicos, de quantos médicos ela foi. Ela perdeu as contas de quantos exames ela fez, ela perdeu as contas de quantos médicos falou para ela. Porque assim, tem uma coisa que tem em comum em todas as doenças raras, é o cansaço extremo, gente. O cansaço extremo, ele é uma característica de todas as doenças raras, é comum. É comum. Então, assim... Então, a pessoa já tá nesse cansaço e ainda tem que passar por isso. Imagina, 12 anos sem saber o que você tem. Porque acho que é esse o ponto também, né, amiga? 12 anos sem saber o que ela tem. Imagina o desespero. Poxa, só queria descobrir o que eu tenho, né? Pra poder tratar, pra poder ter uma vida normalizada. Porque enquanto isso, você fica... Sofre e vai ao médico. E médico fala que é o dia a dia. Porque médico adora falar, né? É estresse. É o seu dia a dia, é estresse, é frescura, é virose. Né? Então, gente, a Aline tocou num ponto aqui que é especialização, gente. Isso tem que ter, Aline, para ontem. É verdade. Para ontem, porque a gente tem que chegar num hospital público, particular, seja lá qual for, as pessoas têm que saber que existe doença rara. Graças a Deus, hoje, né, o autismo, até pelo colar, a gente já consegue identificar. Graças a Deus, o autismo agora é uma bandeira que é conhecida, as pessoas sabem que tem autismo espectro 1, 2, 3. E agora a gente precisa também, gente, levar o colar do girassol para frente, para as pessoas entenderem, né, que existem doenças raras, que por mais que você olhe para uma pessoa ali naquele momento e não esteja enxergando, ou para outra você esteja enxergando, a gente não deve... Foi o que eu falei uma vez para uma moça. Eu falei, moça, deixa eu te falar, eu não queria ter essa doença. Eu daria tudo para não ter. Se você pudesse escolher, é óbvio, né? Que você não escolheria. Eu daria tudo para não ter. Porque uma vez uma mulher me parou na rua, ela falou assim, eu te sigo nas redes sociais. Eu falei, que bom, obrigada. Aí ela, você tem essa doença mesmo? Fala para mim, minha filha, que você é tão bonita, fala tão bem. Aí ela, você tem essa doença mesmo? Eu só respondi isso aqui para ela. Eu falei assim, não. Tenho não. Eu operei o coração e tirei parte do pulmão, porque, tá muito na moda falar que tem botox, né? Aí eu quis fazer alguma coisa diferente. Deixou a mulher com a cara... Ela não sabia onde enfiava a cara dela. Imagina. Porque... Você entende? Mas ela pergunta... Mas sim, mas é o que você falou. Existe aquela questão dos viéses inconscientes, né? Então, quando a gente fala de doença, a gente já imagina uma imagem ali na nossa cabeça de uma pessoa debilitada, de uma pessoa coitadinha. E até por isso que a pessoa, quando recebe o diagnóstico, fica com medo de ser olhada dessa maneira. Porque isso está no nosso inconsciente coletivo. Uhum. Doença, doente. Nossa, é um coitadinho. E não. Pessoa, mesmo questão de deficiência, cara, eu falo, pessoas com deficiência, às vezes a pessoa não enxerga, não escuta. E a gente, às vezes, tem o olhar de, coitado. Não, e a pessoa tá vivendo a vida dela numa boa... E não é uma coitada.
Então a gente precisa tirar esse preconceito. E é difícil, mas é uma desconstrução. Muito, muito. Mas a gente tem que se desconstruir. Acho que nós mesmos, né? Que, por exemplo, eu que não tenho uma doença rara e você que tem, mas tem outros assuntos aí que você vai se desconstruindo dia a dia. A gente tem que, às vezes, olhar para uma coisa. A gente tem um primeiro julgamento. Opa, peraí. Por que eu pensei... Não, calma, tal. Antes de falar, pensar. Sim. Pra não, né, não ser uma pessoa que vai acabar piorando, atrapalhando mais ainda a vida do outro. A vida né? do outro, né? Agora, Aline, a gente já falou de mãe e tudo, né? Só pra gente... Qual que é o nome da sua mãe? Rosângela. Rosângela, parabéns. Você é uma excelente mãe, que tava lá no dia da avenida, tava no hospital, ó, tá de parabéns. Não, Rô. minha mãe, olha, maravilhosa. Por isso que, ó, bandeirinha da minha mãe, psicologia, é tudo. Porque minha mãe, ela nasceu pra ser psicóloga também, entende? Tem um olhar bem humanizado, né? Bem humanizado. Agora, Aline, eu não sei o quanto deve ser difícil, né, pra uma psicóloga, no caso. Eu vou contar uma pessoa, até que eu entrevistei aqui, e eu falei assim, gente, que garra, que força que tem essa mãe. Porque ela estava com o filho no colo, e a doença dele é uma doença rara, que é muito agressiva. Então, assim, o filho dela já tinha 2 anos e não tinha crescido ainda, estava no colo dela, né, bem pequenininho. E é uma doença que, assim, expectativa de vida, ele só vai viver mais 2 anos, assim. Então, assim, aí você pensa... Se uma mãe dessa é urgente um acompanhamento psicológico, gente. O que eu tô falando aqui é necessidade que as políticas públicas olhem para essas mães. Então, agora você imagina, se começar a atender uma paciente dessa, meu Deus do céu, imagina o sofrimento dela em carregar o filho no colo, sabendo que daqui a 2 anos... Sim, nossa, não dá nem... A gente fica até meio... A gente, como mãe... pensando em como. Então, é um preparo que essa mãe teria que ter, como você falou. E é uma questão urgente e prioritária. Não dá para ela entrar numa fila aí para um psicólogo porque há 2 anos ser atendida. Não, porque não vai adiantar. Exatamente. Precisa ser já, né? Precisa ser agora, porque ela já vai ter que se preparar para passar por uma situação ali que, né, não sei qual que é a doença, mas que provavelmente vai acontecer isso, né, em breve, para preparar essa mãe. Sim. Né? Porque imagina, você, ainda mais, ela fica o tempo inteiro cuidando, porque é um cuidado diferenciado. Integral, Porque quando você é mãe também, os filhos vão crescendo, lógico, a gente cuida, tudo. Só que a gente vai soltando um pouquinho, vai, né? Aí vai pra escola, aí vai não sei o quê, e a gente vai... Sim. Agora, imagina a sua vida inteira girar em torno disso. Você não trabalha, você não sai com seus amigos, tudo é aquilo. Então, imagina quando tira isso da vida dessa pessoa. E como não vai ser o vê buraco a criança, a gente como mãe, né? Não vê a criança se desenvolver, não vê a criança engatinhando, não vê o filho falando, não vê nada. É uma dor, assim, gente. Eu não consigo mensurar essa dor emocional. Então, gente, por isso que eu falo que doenças raras e saúde mental está intimamente ligado. A gente não tem como separar doença rara e saúde mental. Então, por isso, Aline, que, assim, eu luto mesmo para que as pessoas com doenças raras, as mães, os cuidadores dessas pessoas, tenham acompanhamento psicológico. Sim, existe um trabalho gigantesco a ser feito pela frente, né? Linkando doenças raras e esse acompanhamento psicológico, porque não tem como essas pessoas, assim como precisam dos médicos, elas necessitam de terapia. É uma coisa que complementa a outra, né? É. O médico, o psicólogo, às vezes até mesmo um psiquiatra, porque uma mãe dessa, por exemplo, pode sofrer de ansiedade, não conseguir dormir, Sim. enfim, pode ter diversas questões psicológicas que só a terapia naquele momento não resolve. Precisa também de um medicamento. Então, é um trabalho multidisciplinar que deveria acontecer. Mas a Aline vai lutar para isso, a gente vai lutar para isso, pode ter certeza. Com certeza, amiga. E agora, assim, Aline, para a gente fechar. Se hoje você pudesse olhar nos olhos de uma mãe que acabou de receber o diagnóstico raro do filho, qual seria a primeira coisa que você diria para ela? Uau! Acho que a primeira coisa que é calma. Calma. Que é o desespero, né? Eu, como mãe, eu me coloco na situação. Eu nunca passei
por essa situação específica, mas já de receber coisas, diagnósticos, né? Tá com pneumonia, qualquer coisa assim, a gente já fica... Já nossa, meu Deus. fica. Imagina. Então, acho que a primeira, calma, respira e vamos trabalhar esse emocional para que você, mãe, também consiga dar o melhor suporte para o seu filho. Sim. Porque se você tá desestabilizado emocionalmente, como é que você vai dar um suporte bom para a pessoa que você tá ali, Não tem que vai ter como. que cuidar? Você não Não consegue. tem como. Então, calma, né? Vamos trabalhar isso Respira, passinho por passinho, degrau por degrau. Vamos entender melhor o que é a doença, quais são os tratamentos, como que que a pode gente ser pode... o que feito. pode ser feito e Porque é isso, a pessoa não se fica desesperar. Eu acho que esse é o desesperada. ponto. É isso. Aline, eu queria te agradecer imensamente, viu, Imagina, pela eu que sua participação. agradeço. Ganhei até Agradecer prints. por ela ser a nossa embaixadora no Move Raro. Adorei, gente. Deixa aí as suas redes sociais pro pessoal te seguir. Verdade. É que o papo foi tão bom que eu até esqueci. É no @alineteixeira.oficial. Lá eu falo um pouquinho sobre a minha luta na questão da mulher, contra a violência de gênero. Falo também sobre a questão das mães atípicas. E aí a gente engloba outras questões das mães, mas que, né, cada mãe tem a sua questão. Então entra lá no @alineteixeira.oficial e se você gostar, me segue. É isso, vai estar aí na sua tela o Instagram da Aline agora, tá aqui na telinha também o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube. Se você chegou até aqui, por favor, compartilhe esse vídeo, porque nós, raros, precisamos ser ouvidos. A gente precisa ter voz, a gente não pode mais ser invisível. Muito obrigada, Obrigada viu, a você, Aline? amiga, pelo Obrigada a convite. vocês que estiveram aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio.